Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. É sempre uma honra para mim, alegria estar aqui. Irmãos amados, o texto que eu quero compartilhar com vocês está em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20. Após a leitura, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Tureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Eu quero conversar com vocês sobre o tema: quando Deus vira a mesa da história. João Batista é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Nenhum homem recebeu elogio tão exaltado dos lábios do próprio Senhor Jesus do que João Batista. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um portento, sua morte foi um mistério. João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. João Batista é o precursor do Messias. E o propósito de Lucas, que era médico e historiador, é montar para nós o cenário em que João Batista veio ao mundo para exercer o seu ministério. E ao fazê-lo, Lucas
escolhe um método. E o método de Lucas é partir do geral para o particular. É retratar o cenário político do império e da província. Além de traçar um cenário do mundo religioso de Israel, no tempo em que João Batista foi levantado por Deus. Vou precisar da sua paciência, porque vou despender um pouco de tempo nesse pano de fundo, sem o qual nós não poderíamos entender a mensagem de João Batista. Então, João começa nesse cenário do Império Romano, do geral para o particular. E ele diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César. Acho que vocês sabem que Tibério César governou o Império Romano dos anos 14 depois de Cristo ao ano 37 depois de Cristo. Nesse período do primeiro século, e antes dele um pouco, vários imperadores foram levantados, como Júlio César no começo, que foi substituído por César Augusto, o imperador que governou o mundo romano quando Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, filho adotivo dele, no ano 14 depois de Cristo, o imperador que governava o mundo quando João Batista iniciou seu ministério, quando Jesus morreu e ressuscitou, que foi sucedido por Calígula, que foi sucedido por Cláudio, que governou o mundo no ano 41 ao 54, período que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, quando Roma foi incendiada e quando Paulo e Pedro foram martirizados, que foi sucedido por Tito Flávio, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugurou o Coliseu Romano, que foi sucedido por Domiciano, o imperador que mandou João para a ilha de Patmos, aquela colônia penal, quando escreveu o Apocalipse, que foi sucedido por Galba, que tira João da ilha de Patmos e o devolve a Éfeso, onde ele era pastor e onde morreu. O Império Romano era um império truculento, onde as suas hordas chegavam, dominavam com fúria e com força implacável. Tanto é fato que Daniel capítulo 2, na descrição daquela imagem sobre a qual Nabucodonosor sonhara, cabeça de ouro representando o império da Babilônia, os braços de prata representando o império Medo-Persa, o ventre de bronze representando o império greco-macedônio, e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro representavam o império romano, pela sua truculência, ao mesmo tempo sua fragilidade, por causa da imoralidade que graçou naquele império. Então, se você olha o mapa geral, era um mapa de opressão política, de domínio estrangeiro. Mas agora vamos chegar para a província de Israel, e é uma informação complexa de entender aí, quando está escrito, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. E em seguida, a menção de 3 tetrarcas da família herodiana. E a grande pergunta é, por que Pôncio Pilatos está aqui, se ele não é da família herodiana? Se ele é um governador romano? Como ele caiu de paraquedas aqui? Pois bem, para explicar isso é muito importante entender o cenário geral. Então vamos retroceder um pouco para compreendermos esse cenário. Vocês se lembram que quando o Antigo Testamento encerra, quem governa o mundo é o Império Medo-Persa. Quando Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia, a Babilônia governava. Mas quando Israel retorna, já é um outro império que governa, o Império Medo-Persa. Esse império caiu nas mãos do Império Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura helênica, a cultura grega, e espalha também uma língua universal, era o inglês de hoje, a língua grega. Porque Alexandre o Grande não tinha herdeiro para o trono, quando ele morre, o seu grande império é dividido entre 4 grandes generais.
É nesse período que nós temos a tradução do Velho Testamento para o grego, chamada Septuaginta. Israel ficou ora sob o governo dos Ptolomeus do Egito, do general Ptolomeu, ora sob o governo dos Seleucidas da Síria. Foi nesse período do governo da Síria em Israel que Antíoco Epifânio profana o templo, sacrificando um suíno no altar. O que desemboca na guerra chamada Guerra dos Macabeus. Judas Macabeu, Matatias Macabeu, e esta família Asmoneia, a família Macabeia, ganha essa guerra e liberta Israel do poder dos Seleucidas, formando então um governo independente da família Asmoneia. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu domina Israel, e Israel então é agregado ao grande Império Romano, e Roma passa a dominar o território de Israel a partir do ano 63 a.C., nomeando Antípater como rei sobre todo o território de Israel. Com a morte de Antípater, quem assume o governo e recebe o título pelo imperador romano, César Augusto, pelo Senado romano, é Herodes o Grande. E aqui nós já vamos entrar em personagens mais conhecidos por nós. Pois bem, vale destacar, irmãos, que quando você fala em Herodes é difícil às vezes entender, porque você tem 4 Herodes no Novo Testamento. Primeiro, Herodes o Grande, foi o que mandou matar as crianças de Belém. Depois você tem esse Herodes aqui, Herodes Antipas, o que mandou matar João Batista. Depois você tem o Herodes Agripa I, que mandou matar o apóstolo Tiago em Jerusalém, Atos 12. Depois você tem o Herodes Agripa II, lá em Atos 26, aquele que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades, mas fazer um cristão. Eu estou fazendo essa retrospectiva para explicar para vocês como é que esse camarada aparece aqui, Pôncio Pilatos. Herodes o Grande era um grande construtor, um grande empreendedor. Para vocês terem uma ideia, tudo que tinha grande em Israel foi ele que fez. Foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, transformando-o maior e mais belo do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 3.000 judeus, quando no ano 70 Jerusalém foi tomada pelos romanos. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado em Jerusalém. Porém, esse homem tinha um grave problema. Ele era truculento demais, medroso demais de perder o poder, capaz de fazer qualquer atrocidade para não perder o poder. Me permita clarear um pouco mais. Herodes I casou-se 9 vezes. Logo que ele assume o poder, ele manda matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, e o sumo sacerdote, o presidente do sinédrio, para dizer: aqui quem manda sou eu. Este homem, tendo 9 casamentos, uma esposa era chamada a esposa preferida, Mariana, da nobreza. Quando ele se casa com ela, ele manda matar os parentes da esposa preferida, porque eram da nobreza e ele tinha medo que eles concorressem com ele. Antes desse fato, a sua sogra Alexandra pede a ele para nomear Estóbulo, um menino de 17 anos, como sumo sacerdote, e ele o faz, porque o sacerdote estava corrompido. E ele vai bem, e ele fica com ciúmes e manda matar Estóbulo. Dona Alexandra, sua sogra, com medo dele, foge para o Egito. E ele manda seus emissários no Egito e mata a sogra lá no Egito. Depois dessa matança, César Augusto o convoca a Roma para lhe dar uma descompostura, dizendo o seguinte: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes dele viajar para Roma, com medo da sua mulher, cuja família estava sendo assassinada por ele, Mariana, ele mata a esposa preferida, Mariana, antes de viajar. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos dele estudar em Roma. Salomé, sua irmã, pior do que ele, disse: quando seus filhos voltarem, estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou matar os 2 filhos.
Quando ele estava para morrer, na estância mineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele que no dia da morte dele, ela mandaria matar pelo menos um nobre das famílias ricas de Jerusalém, porque queria ter choro e lágrimas no seu funeral. Quando você escuta essa saga deste homem, você vai entender um versículo da Bíblia, pastor Jeremias, que eu demorei anos para entender. Mateus capítulo 2. Os magos chegam do Oriente, em Jerusalém, e fazem a seguinte pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. E o rei se alarmou, ele e toda Jerusalém. Como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade toda fica empolvorosa com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia do que este homem truculento era capaz de fazer, sempre que alguém se colocasse no caminho dele, tentando usurpar o poder e o trono dele. É por isso que ele mandou matar as crianças de Belém e arredores, tentando eliminar a pessoa de Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Os poderosos também morrem. Só o nosso Deus continua no trono. Deus faz apiar do poder os poderosos, os truculentos. Com a morte de Herodes, o Grande, o território de Israel é repartido em 4 partes. A Bíblia chama isso de tetrarquia. Agora, notem vocês que Lucas só mostra 3 tetrarquias e começa com um cidadão que não é tetrarca, é governador romano. A pergunta é por quê? Como é que esse Herodes, como é que esse Pôncio Pilatos veio parar aqui? Então vamos entender isso. A tetrarquia da Judéia, onde estava Jerusalém, foi dada ao filho de Herodes, chamado de Arquelau. Está lá em Mateus 2, 22. É importante ler isso para vocês fixarem essa lição. Quando José e Maria foram alertados que deviam fugir para o Egito, que Herodes queria matar o menino, eles foram para o Egito, ficaram no Egito. E aí recebe a seguinte notícia. Vejam vocês, no versículo 20: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Então o tetrarca da Judéia é Arquelau. Quais são os outros tetrarcas? Herodes, tetrarca de Galileia, Filipe, entenda-se Filipe II, tetrarca da região de Ituré e Traconitis, e Lisânias. O que aconteceu então? O Arquelau, ao assumir a tetrarquia da Judéia, foi tão mau, tão violento, tão cruel, tão perverso, que os próprios judeus pediram para Roma: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, bota aqui um governador romano. Preste atenção, todo o território de Israel estava governado por esta família herodiana, por essa família edomita, descendente de Esaú. Os próprios judeus pediram para Roma tirar o Arquelau de lá. O que Roma fez? Aproveitou a oportunidade, sacou do poder, introduz, bota o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano para governar a Judéia. É por isso que você está vendo esse indivíduo aqui, Pôncio Pilatos. Ele não foi o primeiro, ele foi o 5º governador. Gente boa ele era? Não. Não. O homem era mau. A pessoa achar alguém bom nesse versículo está difícil, né? O camarada era tão mau que a Bíblia diz que quando os galileus vieram em Jerusalém para adorar, ele mandou matar os galileus e misturar o sangue deles com seus sacrifícios. Se você olhar o restante do time, filhos de Herodes, Antipas, Filipe e Lisânias, todos eles maus, perversos, violentos. O que Lucas quer mostrar para nós? Que o cenário político do império estava mal, que o cenário político da província estava pior ainda. Mas talvez você pergunte assim: bom, quem sabe o cenário religioso vai dar uma melhorada. Dá uma olhadinha no versículo 2. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote. Agora tem 2.
Para vocês terem uma ideia, meus amados irmãos, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, aconteceram ou tiveram 28 sumos sacerdotes em Jerusalém. Sabe o que está acontecendo aqui? O cargo eclesiástico mais alto da religião judaica era vendido a preço de ouro. A religião estava capitulada à apostasia e à corrupção. O Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas por ser muito influente, ele ainda estava nos bastidores. Era o sumo sacerdote de fato, enquanto o genro era o sacerdote, sumo sacerdote de direito. Quando Jesus foi examinado na época do seu julgamento, mandaram-no para Anás, mas na hora de dar a canetada para enviá-lo ao governador, foi Caifás quem mandou. Ou seja, se a política está péssima, profundamente corrompida e na violência, o mundo religioso está completamente rendido à corrupção e à apostasia. Você pergunta assim, tem esperança? Você olha para o mundo hoje e pergunta, tem esperança? Se olha para o Brasil hoje e pergunta, tem esperança? E eu quero dizer para você que quando tudo parece perdido, quando o cenário está cinzento demais, Deus entra na história, Deus intervém na história, Deus muda e vira a mesa da história, Deus muda o placar do jogo. Porque é nesse contexto que diz a Escritura, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Notem vocês que a palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, a palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia, a palavra de Deus não veio a Anás e Caifás em Jerusalém, a palavra de Deus não veio a Herodes Antipas na Galileia, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Um homem estranho, vestindo roupa estranha, comendo comida estranha, pregando em lugar estranho, mas onde a palavra de Deus chega, não importa se numa grande metrópole, não importa se numa cidade pequena, não importa se numa região rural, não importa se numa grande catedral, não importa se num templo de chão batido, não importa se num deserto, as multidões se ajuntam para ouvir a palavra de Deus. Como é que esse homem realiza o seu ministério? Confira comigo o versículo 3. Está escrito o seguinte: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Meus irmãos, aqui tem uma metodologia missionária. Leia os profetas, leia sobre João Batista, leia sobre Jesus, leia sobre os apóstolos, e todos eles pregaram portões para fora. Foram lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos e nós estamos gastando os assentos dos nossos bancos. A agenda da igreja sempre foi centrífuga para fora. Hoje nós estamos transformando a agenda da igreja em centrípeta para dentro. Mas tem 400 anos que ninguém ouve a palavra de Deus. Tem templo, tem música, tem sacrifícios, tem festas, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos de silêncio profético, levanta-se um homem, e o que é que ele prega? Versículo 3, batismo de arrependimento para remissão de pecados. A gente podia dizer, ô João, meu filho, tem 400 anos que esse povo não está acostumado com Bíblia. Então, já que você vai pregar, você tem que começar leve, mais light. Prega uma mensagem mais palatável, mais politicamente correta. Mas João Batista não era um profeta da conveniência. João Batista não era um alfaiate do efêmero. João Batista era o escultor do eterno. João Batista não prega para agradar seu auditório. Ele prega para levar o seu auditório ao arrependimento e à salvação. O que ele está dizendo é que não tem perdão de pecados, onde não tem arrependimento. Onde não tem mudança de mente, de coração, de vida, não tem salvação. Agora vejam vocês, meus amados, que você ainda faz outra pergunta ao texto. Bom, de onde ele tirou essa mensagem? Depois de 400 anos. Ele inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Ele é a fonte dessa mensagem? E o versículo 4 responde para nós. Pregou o batismo de arrependimento conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Ou seja, depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levanta, ele levanta e abre a Bíblia. Ele levanta e volta para a Escritura.
Ele levanta e expõe a Escritura. Em outras palavras, meus irmãos, o pregador não cria mensagem, ele entrega a mensagem. Ele não é dono da mensagem, ele é servo da mensagem. Ele não é a fonte da mensagem, ele é apenas o porta-voz da mensagem. Em outras palavras, meus irmãos, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Agora vejam vocês que João Batista nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Porque está escrito o seguinte aí, no versículo de número 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Qual o pano de fundo disso aqui? Os grandes impérios do passado, seja o egípcio, o assírio, o babilônico, o medo-persa, o greco-macedônio, o romano, quando o imperador ou o rei ia visitar províncias longínquas, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os seus engenheiros de trânsito à frente para abrir estradas. João Batista é esse engenheiro de trânsito que vai preparar o caminho para o Messias chegar, para o Messias passar, para o Salvador chegar e ter acesso. E ele não está falando de estrada, ele não está falando de topografia, ele está falando do seu, do meu, do nosso coração. Penso eu que aqui está o que nós chamamos de avivamento espiritual. Pastor Jeremias e eu, juntamente com uma grande comitiva de pastores e líderes brasileiros, visitamos a missão Quacisabanta em 1991, quando houve um grande avivamento espiritual em 1966. Visitamos ali um templo para 15 mil pessoas, numa fazenda, com 3 cultos por dia, com caravanas do mundo inteiro indo para lá, vendo o que Deus estava fazendo. Cegos viram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram. Perguntamos ao pastor Erlo, quando ele esteve aqui no Brasil, aliás, aqui na 8ª, não foi isso? Pastor Erlo, o que é avivamento? E a resposta dele para nós foi esta: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. E para que o Senhor se manifeste, irmãos, 4 coisas precisam acontecer na nossa vida. A primeira delas, está aí, confira comigo o versículo 5. Todo vale será aterrado. O que é um vale? É uma depressão. É um lugar escuro. Trata-se das áreas sombrias e tenebrosas da nossa alma. Aquelas áreas que estão debaixo de sombras. Esses lugares depressivos e profundos, essas cavernas da nossa alma precisam ser aterrados. O que é um vale? Vale separa 2 montes. Tudo aquilo que separa, a mágoa, o ressentimento, o ódio, o ranço, a amargura, tudo isso tem que ser aterrado. Onde tem mágoa, Deus não se manifesta. Onde não tem perdão, Deus não se manifesta. Ele diz: os montes de outeiros, todos os montes de outeiros serão aplanados. O que é monte? Fala de quê? Primeiro, de incredulidade. Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Onde o povo não crê, Deus deixa de operar as maravilhas. O que é monte? Monte fala de soberba, de altivez, de orgulho. Onde tem vaidade, onde tem soberba, onde tem orgulho, Deus não se manifesta. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Todo caminho torto será retificado. O que é caminho torto? É vida dupla, é hipocrisia. Essa é uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. É máscara, é capuz, é fachada, é aparência, é apenas propaganda. Enquanto esses caminhos tortos não forem alinhados com a vontade de Deus, o Senhor não se manifesta. E ele termina em 4º lugar: todo caminho escabroso será aplanado. E o que é escabroso? A palavra escabroso significa fora do lugar. O que está fora do lugar na nossa vida? Nossa vida emocional, nossa vida sexual, nossa vida financeira, nossa vida devocional,
nossa vida conjugal, nossos relacionamentos. O que está fora do lugar? É preciso alinhar essas coisas para que Deus então se manifeste. E qual o resultado dessas transformações profundas? É um grande avivamento do versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus produz mudança, e mudança radical. Mas você ainda pode fazer uma outra pergunta ao texto. Essas multidões que estão lá ouvindo João Batista, como é que nós podemos categorizá-las? Por favor, confira comigo. Versículos 7 e 10 fala de multidões no plural. Por que no plural? Se você ler o contexto de Mateus 3, Lucas 3, Marcos 1, toda a circunvizinhança do Jordão estava lá. Toda a província da Judéia estava lá. Toda Jerusalém estava lá no deserto. Mas tinha quem mais lá? Versículo 12, publicanos. Tinha mais lá, versículo 14, soldados. Por que eu estou querendo destacar isso aqui? Eu tenho lido, pastor Jeremias, sobre alguns estudiosos da área de crescimento da igreja. E alguns estudiosos dizem assim, ó, você quer uma igreja relevante? Você quer plantar uma igreja relevante? Você tem que plantar uma igreja homogênea. Então, eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta. Vou plantar uma igreja do lado de um grande condomínio de casas ou apartamentos luxuosos. Uma igreja que vai ter recursos para investir. Mas não, eu quero plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual. Vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário, de uma grande universidade. Mas não. Eu vou plantar uma igreja para alcançar a classe pobre. Eu vou fazer opção pelos pobres, no bairro mais carente da cidade. Sabe o que eu encontro na Bíblia? Zero disso. Zero. Irmãos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico se assenta do lado do homem mais pobre e eles são absolutamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, ele carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Na igreja de Deus não tem nada disso. Deus não vê o homem como o homem vê. Deus não olha a cor da pele. Deus não olha a conta bancária. Deus não olha os diplomas da parede. Deus não tem opção nem por esse nem por aquele. Deus ama todos indistintamente e sem exceção. E a igreja é esse mosaico maravilhoso de gente grande, de gente pequena, de gente rica, de gente pobre, de gente culta, de gente analfabeta. Mas todos nós somos um só corpo, uma só família, um só rebanho, a igreja do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Mas você pode fazer outra pergunta ao texto. Bom, qual foi a ênfase da pregação de João Batista? Eu queria falar para você sobre 5 alertas de João Batista no seu ministério. Primeiro, João Batista tratou do perigo mortal da hipocrisia. Olha o verso 7 comigo. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Eu fico escandalizado com João Batista. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém escuta sermão. Aí o cara se levantou a pregar e chamou o auditório dele de raça de víboras. Que indelicadeza. Que falta de polidez. Que insensibilidade. Se o pastor Jeremias fizesse isso aqui aos domingos, eu não sei o que aconteceria, mas talvez o auditório ficaria bem vazio. Vai começar a fazer? A pergunta é por que ele está falando isso aqui? Nós não podemos entender esse versículo senão à luz de Mateus 3,7. É Mateus 3,7 que lança a luz para entendermos isso aqui. Então volta lá comigo, que é texto paralelo desse. Mateus 3,7 está escrito o seguinte, é o mesmo contexto, é o mesmo texto, uma outra perspectiva. Vendo João Batista, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio os evangelhos, me dá quase uma espécie de urticária quando eu leio sobre os fariseus. Pensa num time complicado, né? Detetive da vida alheia, fiscais da vida alheia, capaz de olhar um cisco no seu olho e não ver uma trave no olho dele.
Só via pecado nos outros, não via pecado na vida deles. Eram pedra no sapato do ministério de Jesus. Hipócritas. Agora, preste atenção no que eu vou lhes dizer. Os fariseus não foram sempre assim, não, sabiam? Como é que esse grupo surgiu na história? Quando surgiu? Esse grupo chamado fariseus, irmãos, surgiu na história, nesse período interbíblico, para resistir à secularização da igreja da época, ou seja, a helenização, resistir à cultura grega que estava dominando o mundo. Era um grupo de resistência, era um grupo de reforma e reavivamento, era um grupo que primava pela sã doutrina e pela piedade. Porém, com o tempo, a forma foi tomando o lugar da essência. E os fariseus mantiveram a pose, mas perderam a piedade. Eram hipócritas. Estavam lá escutando João Batista. E os saduceus? Quando surgiram? Como surgiram? Por que surgiram? No mesmo período. Também um grupo de resistência, um grupo de reforma, um grupo de reavivamento. Porém, os saduceus sucumbiram rapidamente à helenização, à cultura grega. Tanto é fato que, por influência do pensamento grego, os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, eram teólogos liberais da época, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Mais do que isso, os saduceus tornaram-se colaboracionistas de Roma. Mais do que isso, receberam em moeda de troca a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Do templo. Porque tudo acontecia no templo, as festas. E o que acontecia? Você sabe que a classe sacerdotal era do grupo dos saduceus. Por exemplo, nas festas que vinham multidões e multidões, pessoas do mundo inteiro para Jerusalém, é só ler Atos 2 para saber quantas nações iam para uma festa. Ninguém podia comprar sacrifício com dinheiro estrangeiro que trazia, não. Tinha que fazer a troca da moeda e não podia fazer fora, não. Tinha que fazer lá na praça do templo, com os cambistas, saduceus, cobrando taxas exorbitantes para botar o dinheiro no bolso. Ninguém podia trazer um sacrifício de casa, nem um cordeiro, nem uma pomba, nem uma rola. Tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo estava cheia de mesa de cambista, cheia de currais de ovelhas, cheia de gaiolas de pombas e rolas. Tinha que comprar lá por preços exorbitantes para eles embalsarem a grana. E Jesus fica irado com essa cena, pega o chicote e sai virando as mesas dos cambistas, sai chicoteando, abrindo os currais, abrindo as gaiolas, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É o lugar que o ladrão rouba e corre para lá para se esconder. E esse time está lá escutando João Batista. Com João Batista você vê muitos fariseus e saduceus e diz: raça de víboras. Por que ele está dizendo isso? É porque a hipocrisia, irmãos, é pior do que o veneno das víboras. O veneno da víbora foi Deus quem colocou, mas a hipocrisia é o diabo que colocou. Por isso João Batista alerta com tanta firmeza a hipocrisia. Mas em segundo lugar, João Batista alerta sobre o perigo real do inferno. Olha o verso 7 ainda. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmãos, eu fico chocado com João Batista, porque tem tanta coisa boa na Bíblia para pregar. O amor de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus. E vai pregar logo sobre o inferno no primeiro sermão. Depois de 400 anos. Tinha outra coisa para pregar, não? Mas me permita dizer uma coisa para você nessa noite. É melhor ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. A terceira ênfase do ministério da pregação de João Batista, observe comigo, é o perigo do falso arrependimento. Olha o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que é importante enfatizar isso aqui? Meus irmãos, surgiu e está aí no mercado religioso brasileiro uma falsa doutrina chamada de supergraça. Supergraça.
É a graça que justifica o pecado e não o pecador. É aquela pregação que diz assim, não, pode ficar tranquilo, Deus é muito bom e misericordioso. Fica tranquilo. Deus te entende. Pode vir e continuar do jeito que você está. Vai dar tudo certo. Essa graça não é a verdadeira graça. Ela é uma desgraça na vida das pessoas. Porque engana. Falseia a verdade. Preste atenção nisso. Quando uma pessoa não quer se arrepender do seu pecado, ela cria uma teologia para justificar o seu pecado. E João Batista alertando sobre esse perigo do falso arrependimento. Quarto lugar, João Batista alertou sobre o grande perigo, meus irmãos, da falsa confiança religiosa. Olha comigo, por favor, o versículo de número 8 ainda. Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. O que ele está dizendo aqui? Tinha gente dizendo ao João Batista, pega leve com a gente, cara, nós temos pedigree, ué. Você não está sabendo isso, não? Sabe quem é o nosso ancestral? É o Abraão. A gente tem o sangue de Abraão correndo nas nossas veias. Está tudo bem com a gente. O verdadeiro filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias, é aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Tem muita gente hoje, irmãos, que diz, não, como é que está a sua vida? Não, eu estou seguro, estou tranquilo, sou presbiteriano, sou calvinista. Outro, não, eu sou arminiano desde o berço. Ô, gente, ser presbiteriano é uma benção, ser calvinista é uma benção, mas preste atenção, é só Jesus que salva, viu? É só Jesus que leva para o céu. Cuidado para você não estar tendo uma falsa segurança espiritual. Mas finalmente, irmão, João Batista alerta para o grande perigo de uma vida infrutífera. Versículo 9, e já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você quer saber se o cara é crente? Não escuta o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Bom, você pode fazer outra pergunta ao texto. Esse tipo de sermão produziu algum resultado? Vejamos. Vamos dar uma olhadinha? Confira comigo o verso 10 e 11. Então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos, pois, de fazer? Responderam-lhes, ou respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. O que ele está dizendo aqui? Você quer saber se o cara é crente mesmo? Se ele se arrependeu mesmo? Veja se ele é generoso. Não combine, irmãos, crente, mão de vaca, pão duro, avarento. Crente tem o coração aberto, o bolso aberto, as mãos abertas, a casa aberta. Mas entendamos uma coisa, os bens de consumo são muito fáceis hoje. Qualquer de nós que está aqui, se abrir o guarda-roupa, tem mais roupa do que precisa. Qualquer de nós. Naquela época, o cidadão comprava uma túnica e usava a túnica até acabar. Quem tinha 2 túnicas era o só fulano. Quem tem 2, dê uma. Porque às vezes o camarada vai fazer um bazar na igreja e aí o cara acha que pode trazer os usáveis e deve trazer, mas traz roupa velha, desbotada, rasgada, sapato furado. Meus irmãos, quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Agora preste atenção. Generosidade não é arrependimento, viu? Ninguém vai para o céu porque dá comida e roupa. Generosidade é a evidência do arrependimento e não um substituto do arrependimento. Vamos ao outro resultado? Olha aí comigo. Versículos 12 e 13. Também foram os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. O que está acontecendo aqui? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eu estou falando agora de Receita Federal. Quer dizer para você que o leão está de olho em você. Só que naquela época, o Império Romano não tinha toda a estrutura de controle, como se tem hoje. Então o que Roma fazia para recolher os tributos e os impostos? Fazia concessão. Então você recebia concessão para recolher impostos numa determinada região, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma o valor devido, mas Roma não estava nem aí se você cobrasse muito mais e embolsasse a grana. E esse time está lá escutando João Batista. Era a classe mais odiada em Israel. Explorava o povo, já sofrido. E nós, mestre, vamos fazer o quê?
João Batista respondeu assim: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se um cara é crente mesmo? É se ele é íntegro nos seus negócios. Você não passa a perna nos outros. Você não se aproveita da miséria do outro para explorá-la ainda mais. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é uma pessoa confiável, se ele não dá cheque sem fundo, se ele não faz dívida com a intenção de não pagar. Irmãos, o que tem de crente enrolado hoje é uma coisa impressionante. A igreja brasileira precisa de um choque ético. O evangelho transforma o caráter, transforma a vida, transforma a família, transforma os negócios, transforma a vida financeira, transforma a sociedade. Veja o verso 14. Olha aí. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E eles disseram: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que está acontecendo aqui? Vamos entender. Os romanos, os soldados eram funcionários públicos de Roma, num território dominado por Roma. O que João Batista está dizendo para os soldados é o seguinte: olha, cuidado para você não usar a farda que você ostenta, com a arma que está na sua cintura, se sentir poderoso demais, a ponto de maltratar as pessoas. Não exorbite a sua autoridade. Não deis denúncia falsa. O que tem a ver isso aqui? Preste bem atenção. Os soldados estavam mancomunados, conluiados com os cobradores de impostos para receber propina. Então vou ilustrar isso. Chegava o coletor de impostos, o publicano na casa do Sr. José. Sr. José, vim dizer para o senhor que o imposto do senhor esse ano é tanto. O Sr. José dava um suspiro. Disse: meu Deus, eu não consigo pagar tanto imposto esse ano. Se eu for pagar isso tudo, vou passar fome. Sr. José, o imposto é tanto. E não discutia, não, ia embora. Entrava o soldado. Sr. José, o imposto é tanto. Eu não consigo pagar isso tudo. Sr. José, ou o senhor paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça a prêmio. E o soldado levava parte dessa grana. João Batista diz: contente com o seu salário, com o seu soldo. Não use de expedientes ilegítimos, ilegais, imorais, para receber propina, para engordar o seu salário. Seja honesto. Eu sei que essas coisas não existem mais hoje, mas nunca é demais alertar. Nunca é demais. Mas me permita agora caminhar para o encerramento e destacar 3 coisas sobre esse pregador. Primeiro, a identidade dele. Confira comigo o versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Irmãos, ao ler a Bíblia, eu tenho aprendido isso até com o pastor Jeremias nas nossas conversas informais, porque às vezes são detalhes que a gente passa por cima. Então note comigo no verso 15, estando o povo. Quem é o povo aqui? Você escutou lá no versículo 7, as multidões. No verso 10, as multidões. Agora resume todas essas multidões na palavra o povo. Mas tem outra palavrinha aqui. E discorrendo quantos? Todos. Quantos? Todos. Discorrendo onde? No seu íntimo. A respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Essa multidão todinha está lá escutando João Batista. O cara é corajoso, não tem medo de cara feia, enfrenta todo mundo. De repente todo mundo começa a pensar e cogitar: ô, gente, você quer saber não? Esse cara é precursor coisa nenhuma. E ele não veio preparar o caminho do Messias, é coisa nenhuma. Você quer saber não? Esse cara é o próprio Messias. É ele mesmo, é ele. É ele, tá? Esse cara aqui, ele é o Messias. Esse aqui é o Messias. Gente, o Messias é esse cara aqui, é ele mesmo. Ninguém pensou diferente. Unanimemente, 100% dos votos foram para ele. Ele é o Messias. E essa cogitação de todo o povo se transforma numa pergunta. E essa pergunta, com a voz sedosa do sibilo da serpente, beija os ouvidos de João Batista
com essa pergunta tentadora, e a pergunta foi esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha a isca venenosa aí. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, ele podia pensar assim: bom, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém fez isso que eu estou fazendo. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico: eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele não quer jamais roubar a glória que só pertence a Jesus. A segunda coisa que me marca nesse homem é a consciência da sua limitação. Olha o versículo 16. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E notemos isso aqui, irmãos: todo pregador é limitado. Nós só podemos pregar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Nós, pastores, podemos ministrar os sacramentos, não importa se você vai batizar, se por imersão, efusão ou aspersão, você só pode lidar com o símbolo, que é a água, mas você não tem o poder de batizar com o Espírito Santo. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Nós, pastores, podemos pegar o pão, partir o pão e entregar o vinho, e entregar o cálice. Nós só podemos administrar os elementos, mas nós não temos poder para aplicar essas verdades no coração. O pregador é absolutamente limitado, mas ele prega o evangelho, que é o poder de Deus. Ele prega o Cristo todo-poderoso, mas o vaso é de barro. A excelência não está no vaso, está no conteúdo do vaso, a mensagem do evangelho. Mas finalmente, terminando, esse pregador tem uma terceira característica: ele é corajoso. Olha o verso 19 e 20 comigo. Olha aí. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês no começo que Herodes o Grande, o pai desse aqui, casou-se 9 vezes, formando o que nós chamaríamos hoje de uma família disfuncional. Aqui que nós chamamos de meio-irmãos. Um único pai, várias mães. E dentre os vários filhos que ele teve, 4 deles tiveram governo. Foram os tetrarcas: o Arquelau, tetrarca da Judeia; o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia; o Filipe, que aqui é o Filipe II, tetrarca desta região, que está aí, Itureia, Traconites; Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele teve muitos outros filhos, dentre eles Filipe I, que morava em Roma. Agora vamos entender isso aqui. Um dia, o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, que era casado com a filha do rei Aretas, vai a Roma e vai na casa do irmão dele, o Filipe I, e se engraça com a mulher do seu irmão, chamada Herodias. Quem era Herodias? Filha de Aristóbulo. Quem era Aristóbulo? Filho de Herodes o Grande. Portanto, Herodias era não só mulher do irmão de Herodes Antipas, mas era a sobrinha dele. De tal forma que o pecado de Herodes foi não só pecado de adultério, mas também pecado de incesto. E aí Herodias disse para Herodes assim: olha, se você me prometer que vai se divorciar da sua mulher, a filha do rei Aretas, eu me caso com você, eu abandono seu irmão, vou embora de Roma com você,
para Galiléia. Herodes topou e um dia o Herodes Antipas desembarca na Galiléia com a Herodias a tiracolo. O João Batista vê a cena e não amoleceu. Botou o dedo na cara do rei e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobra. Eu fico imaginando se nós, pastores, fôssemos lidar com pecados particulares dos grandes da nossa nação, o que aconteceria conosco? Talvez não teríamos vida fácil. Foi odiado. Foi preso por causa disso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto. Temperatura média, 45 a 50 graus. De vez em quando Herodes ia lá para escutá-lo. Até gostava de ouvi-lo. Mas sabe o que assunto João Batista falava com ele? Juízo final. E o cara saía de lá mais desesperado ainda. Até o dia que eu vou a uma festa no palácio de Herodes, aniversário dele. E a filha de Herodias dançou desenvoltamente diante dele, já chapado, bêbado. Fez uma promessa inconsequente para a menina. E a menina pergunta para a mãe: ô mãe, o que é que eu peço? Ela diz: peça a cabeça de João Batista. Uma bandeja, um prato. Agora imagine vocês, o carrasco, saindo da Galiléia, indo lá para as margens do Mar Morto, tirando João Batista, o maior homem dentre os nascidos de mulher, precursor do Messias, de dentro da prisão, levando para um local de execução, botando a cabeça dele num cepo e tosando a cabeça dele. E daqui a pouco a cabeça ensanguentada de João Batista entra naquela festa macabra como prêmio da iniquidade, por ordem de um rei bêbado, de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente. E você sai horrorizado dessa cena. Que tragédia. Que fim inglório. Mas eu quero dizer para vocês que João Batista entendia que é melhor estar preso com a consciência livre do que estar solto com a consciência acorrentada pela covardia. João Batista entendeu que é melhor morrer e perder a cabeça do que perder a honra. João Batista nos ensina, irmãos, que por pior que seja o cenário que um dia você tenha que enfrentar por amor a Cristo, aqui neste mundo, saiba disso, o céu indenizará todo o sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que na verdade importa, meus irmãos, não é como um homem morre, é como um homem ressuscita. Pensem comigo, que pai e que mãe, em sã consciência, põe hoje o nome de um filho de Herodes? Só um louco ou um desavisado. Mas João Batista ainda morto, mesmo morto ainda fala. E eu espero em nome de Jesus, que a vida deste homem, o ministério deste homem, a morte deste homem inflame hoje o seu coração. E você possa se levantar na força e no poder do Espírito Santo para não ceder 1 milímetro sequer diante das exigências do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos inflame, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos aqueça nesta noite. Vamos ficar em pé e vamos orar. Bendito seja o Senhor. Meu Deus, aqui está a tua igreja, povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Te damos graças, Deus, porque um dia este evangelho bendito que João Batista pregou alcançou a nossa vida, alcançou a nossa casa, alcançou a nossa cidade, alcançou a nossa nação.
Meu Deus, nós oramos para que tu nos dês a coragem de João Batista, a ousadia de João Batista, a firmeza de João Batista. Vivemos também dias dificílimos, Senhor. O mundo está gemendo, a nação brasileira está gemendo, mas nós te pedimos em nome de Jesus, traga a tua palavra à tua igreja e dê intrepidez à tua igreja, Senhor, para que ela não se cale, não se acovarde, que ela levante bem alto a sua voz. Não importa o que virá, o que acontecerá, o que sabemos é que o Senhor está no trono, é que o Senhor tem as rédeas da história em tuas mãos e tu de conduzir a tua igreja vitoriosamente. Cos'è questo amore che sento? È così strano che non ci credo. Cammino avanti e indietro, dal nulla sei entrata nel petto mio. Ogni passo mi porta a te, ogni sguardo mi brucia dentro. Sei un sogno che non va via e io non so più che fare. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappa l'amore mio. Stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. Cos'è questo fuoco che brucia? Da tempo guardo dentro me stesso. Se questo è amore sincero, allora vieni più vicino a me. Ogni silenzio parla di noi, ogni notte ti sogno ancora. Ma se davvero sei tu, non restare solo un pensiero. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappa l'amore mio. Stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. E se domani non ci vediamo, porta con te quello che siamo nel mio cuore. Hai già un posto, non lasciarlo mai più vuoto. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri amore, che il tempo ci guarda. Fermati adesso, o l'amore ci scappa.